flores atrás de mim, né? Veja, vão voltando as flores. Veja essa manhã tão linda. Veja como é bonita a vida. Vocês estão me dando inspiração aqui, né? Vê a esperança ainda. Eu tenho um cancioneiro brasileiro que socorro, né? Pois é. Parece. Por isso que as pessoas não acham que eu sou africana. Acham que eu sou muito brasileira. Mas não sou, não. Henrique, enriquecendo com o Henrique. Vamos ao nosso baú hoje? O que você tem aí de bom? Olha só, bom dia Cris, bom dia Sandria, né? Cleusa, Sandriane. Regina, Sandriane, bom dia. Olha, estava pensando se hoje a gente falar com vocês, né, com o que estão assistindo, como que vocês estão sentindo, se tem alguma pergunta, vamos se aproximar mais hoje, estou pensando hoje a gente conversar com todos vocês, né, a gente acaba falando bastante, tem muito conteúdo para a gente trazer para conversar, mas acaba ficando mais eu e você, né, e eu pensei se hoje seria possível a gente estender isso, romper essa barreira. No teatro a gente fala de romper a quarta cortina, né, Yeah. então Vamos comer. e, Vamos sair e aí dessa relação entrar dentro da. palco-plateia, né? Vamos interagir, né? Perfeito. Vamos interagir. Bom dia, O que vocês Cris. acham? Oi, Cris. Edna, Sandriane, o que vocês acham? Cleusa, Vamos fazer assim, todos Henrique. que vão Enquanto elas chegar, né? estão Vamos lá. pensando do nosso papo Sim. aqui, vamos amarrar. Quer dizer, amarrar é grave falar essa palavra, né? Vamos fechar. Oh, meu Deus do céu. Sandrina, deixa eu só te agradecer. Aí você falou que eu canto como anjo. Na verdade, eu não sei aonde está o limite entre eu e a música e eu, né? E eu fiz essa maldade com a minha filha também, né? Então, assim, às vezes a gente acaba falando e lembra de canções e lembra de músicas e vai soltando. Mas obrigada pelo carinho. Sandrina diz que acha muito bom. Eu também acho. Ah, Cleusa também se acha muito bom. Então se preparem aqui para fazer perguntas. Mas, Henrique, eu só queria fechar hoje, como nós estamos falando do mito da caverna, eu queria que você fechasse com a questão do sol, que foi aquilo que a gente parou ontem, né? Nós saímos, né? Vamos achar que a gente já saiu das sombras, né? Nós Sim. também poderíamos ter os anos. A fogueira é a primeira luz que nós temos que nos ilumina e a gente consegue ver, mas quando a gente vai para fora e depara com o sol, a gente fica cego, né? Isso foram as palavras suas que eu amei. Foram. A gente fica ofuscado por esse novo, por esse conhecimento que nunca foi visto, né? Ele ofusca e confunde os sentidos da visão. E tem um caminho bem interessante nessa linha, porque todos nós, em algum momento, já saímos de um ambiente escuro ou de um túnel, e quando você vai para a claridade, leva alguns segundos para que a retina se acostume, né, com a luminosidade. Yeah. E a ideia é que ele poderia ter retornado até antes de sair dessa. A gente pode pensar nisso, não está escrito isso no texto, mas a gente começa através dessa alegoria, ou seja, ele nos possibilita a nossa criatividade, né? Então, ele poderia ter retornado e não ter insistido, né? Mas ele permanece, ele tenta entender o que está acontecendo, e é um desconforto. Então, nesse ponto, eu posso dizer que toda informação que está se transformando em conhecimento, ou todo conhecimento, ou toda informação nova, no caso, toda informação nova, ela pode trazer desconforto, e provavelmente vai. E aí a gente volta naquela questão dos afetos. Ela é desconfortável porque ela vai mexer com as nossas crenças. Vai mexer com a nossa maneira de entender o mundo. Então, esse primeiro momento da saída é justamente o que tem depois do que eu conheço. E isso é algo que os amos da caverna sabem utilizar muito bem. Ou seja, esses amos, no caso dos amos, eles estão ali dentro
com o intuito de manipular, eles não querem que as pessoas saibam outra verdade, independente de qual seja a linha de pensamentos. Ou seja, então você vai ouvir, é bom sempre, eu gosto de ficar atento quando alguma pessoa diz que alguma coisa não é possível e que tem que tomar muito cuidado. Toma cuidado com isso, porque se você fizer isso, você vai deixar de ser quem você é. Então, por que que essas frases me chamam a atenção, né? Isso me faz pensar. Tem uma música do Led Zeppelin, que é Stairway to Heaven, que no meio da letra ele fala assim: isso me faz pensar. Ele está contando sobre uma moça que vai subir as escadas, enfim, e ele está pensando sobre essas coisas que estão acontecendo, e ele fala, isso me faz pensar. E aí pensar me lembra Descartes também, porque Descartes ele vem falar assim, que penso, logo existo. Então, se eu consigo pensar, eu existo. Ou seja, quando alguém diz que eu não posso pensar, me preocupa. Não pensa nisso não. Como assim não pensa nisso não? Por que não? O que tem de tão perigoso em ter informação? Então, há uma certa ideia sobre informação, que a informação pode ser algo maligno. Mas, por exemplo, esse mesmo pensamento foi usado antes de Galileu Galilei e Giordano Bruno. Ou seja, Galileu Galilei, não sei se vocês sabem, teve um padre chamado Giordano Bruno. Sim. E ele fez, antes ainda de Galilei, né, ele tinha tido uma visão que o universo era grande. Ou seja, ele não podia pensar nisso. Não pense nisso, porque isso é perigoso. Isso é uma influência que não é boa. Mas ele estava certo. E se provou certo. Todos os homens que tinham a certeza naquele momento se mostraram errados. Então, geralmente quem não quer, geralmente quem não quer que a gente pense, talvez saiba mais do que está dizendo. Será? Porque assim, eu peguei uma frase tua aqui que eu achei o máximo. O que tem depois do que eu conheço? E a proposta que você está nos dando é que a gente saia do coletivo. Porque quando alguém chega perto de nós e diz não penses nisso, é porque assim, não te incomodes, não te rales com isso. Não, por que faz gastar tempo com isso? Só que se a pessoa pensar, ela está saindo daquilo que é normal. Se a gente pensar nessa frase como algo, por exemplo, negativo, ou seja, você vai brigar, você discutir com uma pessoa e falar, deixa isso para lá. É uma situação. Né? Então, ela é uma situação onde, se você for brigar, o que acontece? A gente já conhece esse caminho. Você vai lá discutir, a discussão vai levar à agressão, a agressão vai levar o ódio, enfim, vai explodir. E aí começa só coisas negativas. Mas quando a gente está falando de conhecimento, ou seja, de informações de onde nós viemos, quem somos, o que tem, se o conhecimento que nos foi dado está correto, esses questionamentos, eles produzem coisas novas. Por quê? Porque uma determinada pessoa só consegue alcançar um conhecimento, mesmo que ela esteja como líder, ou seja, lá na caverna, lembra que naquela sequência de homens que nasceram dentro, que viveram dentro da caverna, eles indicaram um para líder. Quem? O que era mais antigo ali. Aquele que tinha mais habilidade de reconhecer as sombras. Mas não era a verdade. Porque ele tinha mais tempo ali. Então, eu penso que sim, que quando você está falando de descoberta sobre si mesmo, quem nós somos, qual a sua origem, o porquê do seu nome, coisas... por que o céu é azul? Todo mundo sabe por que o céu é azul? Ou seja, parece bobo, né? Mas o céu é azul por quê? Porque o reflexo da luz, né, do sol, com as partículas que tem na atmosfera, fazem com que se torne nessa cor. Então tem muitas coisas para serem descobertas. Mas antes, quando era a era dos mitos, por que chove? Chove porque Deus está bravo, porque Deus ou não está bravo.
Então, o processo de conhecimento faz com que nós vamos nos aprofundando ou sendo mergulhados na curiosidade do conhecimento. E algo que eu já falei antes, que curiosidade, quem tem curiosidade tem conhecimento, né? Tem algum conhecimento. Porque vai atrás. A Cleusa perguntou aqui, normal para quem? Eu vou responder o que eu penso, que eu gostei dessa pergunta dela, depois acho que você poderia responder. Eu penso assim, quando a gente trata de coletividade, todos acham que dentro de um senso comum tem uma resposta. Por isso que a gente tem aquelas expressões, a vida é assim. Mas as coisas são assim. Né? E vocês aí no Brasil, então, isso é do Brasil. Isso é ruim, isso é não sei o quê, isso é coisa de brasileiro. Eu tenho muitos problemas com coisas generalizadas. Porque quando eu penso na África, as pessoas também falam, os africanos são assim. Opa! E quando a Cleusa me pergunta, é normal para quem? Cleusa, eu acho que é normal para o senso comum. Só dando uma partezinha assim da questão da música. Antigamente a gente se preocupava muito com qualidade vocal, com backing vocal, com essas coisas. Quando vieram os sertanejos, eles começaram a fazer show individual com a galera. Né? Aquele povo todo, a multidão cantando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A multidão cantando não desafina. Uau! Por quê? Porque todo mundo junto produz uma frequência afinada que funciona sempre. É o melhor backing. Porque o contexto todo dá, talvez isso que foi a questão que a Cleusa perguntou, a chamada normalidade. Porque há uma normalidade. Porque aí a gente pode pensar assim, nossa, as pessoas pensam assim, mas eu não penso assim. Há uma normalidade que o coletivo faz isso. Né? Então, o normal para quem? O normal para quem vai dizer, para que brigar? Não vale a pena. Não mexe com isso. Não faz isso. Deixa. Mas só que me incomoda. E a tua proposta com o mito da caverna é que, assim, se incomoda, vamos fazer alguma coisa. Né? Se você quiser agora falar, eu só Isso. gostei. Eu acho que a caverna, o mito de Platão, ele traz essa questão, né? Que quando te incomoda, é o momento de olhar à sua volta, é o momento de pesquisar. E como eu disse ontem, pode ser que seja só um devaneio, mas não negar o que você está sentindo. Possibilidade. E como geralmente nós somos educados a não questionar, não perguntar, então a criança é ensinada que não pode. E agora, e se a gente começar a dizer pode? Né? Falamos isso um dia também, né? E se pudesse você fazer a pergunta que tanto você quer fazer? Vocês, né? Nós todos aqui estão assistindo. Se vocês pudessem perguntar, deixar aquela sensação, aquela curiosidade, fazer a pergunta. Se fosse possível dentro do mundo que você está, né? Ou seja, da realidade que você vê, perguntar. Perguntar sem medo do julgamento, sem medo desse questionamento. Isso não é algo que traz um bem-estar de espírito na alma? Ó, você, olha, pode perguntar, a gente tem dúvida, pode perguntar. Posso pensar nisso? Posso pensar em quem criou o mundo? E se criou o mundo, quem criou o mundo? Ou seja, não façam essas perguntas, porque isso pode ser blasfêmia. Mas não, por que eu não posso perguntar? O que tem de tão grave numa pergunta? Se a gente está trabalhando sempre com a ideia de que quem sabe, ou seja, que a verdade não precisa ser defendida. Então vamos pensar, vamos fazer algo prático. Um adulto, já trouxe esse exemplo uma vez também, um adulto diante de uma criança. É evidente que um adulto sabe mais que uma criança. É evidente, assim, eu acho que ninguém tem dúvidas disso. A não ser que seja um adulto com alguma disfunção. Mas ele sabe mais do que uma criança, mesmo que seja coisa simples, mas sabe mais. Ele seja um adulto muito simples, mas ele sabe. Se uma criança, ao fazer uma pergunta,
provocar nesse adulto algo de muito desconfortável, algum desconforto muito grande, essa pessoa que supostamente é adulta, talvez não seja. Talvez não tenha essas habilidades. Isso está num corpo grande. Então, quando a gente está diante de alguém que tem alguma informação que nós não temos e nós não podemos fazer essas perguntas, ou fazer alguma pergunta para essa pessoa se ofender, é porque talvez ela não esteja segura disso, desse conhecimento. Então, assim, não deve ter ofensa numa pergunta. Perguntar a gente pode, não sei se vamos ter a resposta. E sem pergunta, nós não movimentamos o mundo. Foram as perguntas e foi no individual que surgiram pessoas que fizeram as perguntas mais importantes que nós temos na humanidade. Então, no coletivo, e é muito bom, no coletivo há um som único. No coletivo a gente se segue. E está tudo bem, é necessário. Mas também é necessário que surjam movimentos ou situações ou indivíduos que questionem. E a gente não deve negar isso a quem questiona. Por quê? Porque talvez ele seja a resposta das perguntas que todos estão querendo fazer. Então a gente precisa crucificar aquele que perguntou ou aquela resposta que veio diferente do que nós conhecemos. Tem uma pergunta aqui, né? A Sandrine colocou aí. Lê aí pra gente, achei ótimo. Vamos lá. Existem coisas. Eu mudei a forma de ver e percebi que possibilidades novas aparecem. Questiono tudo e ensino isso aos meus filhos sempre com respeito. Podemos dizer que tudo tem um porquê? Porque existe tal coisa, porque é assim, etc. Sim, a gente vamos pensar, deixa eu pensar nessa pergunta. Nós vamos pensar sempre que não existe acaso, ou seja, as coisas não acontecem sem um porquê. E vamos trabalhar essa ideia. Como que não acontece sem porquê? Tudo tem uma razão de existir porque todas as coisas têm um sentimento por trás delas. Então, mesmo que nós... vamos pegar o exemplo da narrativa da Gênesis, capítulo 1. E faça-se luz, né? Acho que é no capítulo 1 que está faça-se luz. E disse Deus, haja luz. Haja luz. Fiat luz, se eu não me engano. Então, o que é esse? E disse, existiu alguém, existe uma ideia, que seja um sentimento, para produzir algo. Então, desde o que nós conhecemos como início, mesmo que seja o Big Bang, tinha algo. O Big Bang, nós entendemos que estava a eternidade. O que é a eternidade? Por exemplo, vamos entender essa questão da eternidade. Entender é muita pretensão, mas vamos tentar discutir isso. O que é algo eterno? Por exemplo, uma foto, todos nós já tivemos uma foto. Uma foto, ela não fica permanente para sempre? Fica. Se ela se manter com as propriedades de qualidade, ela se mantém. No nosso para sempre. Porque uma foto pode se deteriorar pelo tempo. E se ela se deteriora pelo tempo, ela não ficou para a vida toda. Não ficou perfeito. Para a eternidade. Perfeito. Mas vamos supor que essa foto seja a representação de um momento. Daquele momento, ou seja, se eu tirar um print agora da tela, vai ficar registrado esse momento. Está parado, ou seja, está estacionado. Quando eu dou o play, se a foto se movimenta, ou seja, ela começa a se movimentar. Pode ser que, fazendo uma suposição aqui do evento do Big Bang, que eles dizem que estava tudo num lugar parado. E o Big Bang impulsionou isso. Tinha informação parada num lugar e ele se impulsionou. É uma forma de ver essa questão da continuidade e do que era antes. Ou seja, é como se nós apertássemos o play num filme que está parado, está em pause. Então, tinha algo. Agora, como, onde, como surgiu, nós não sabemos. Mas tinha algo. Então, sempre tem alguma coisa que provoca um movimento. E quando a gente está falando mais próximo de nós aqui, nós estamos falando de nós estamos falando que tem um sentimento que produz a vida. Ou seja, tem duas pessoas que decidem continuar a vida, então elas criam arte, elas desenvolvem uma relação, nasce um filho,
e o filho... Então tem vários níveis, como a gente falou também sobre o amor esses dias, né? Eu falei no vídeo do livro sobre os amores, né? A ideia de amor em Platão. Então, essa relação de amor, essa relação de encontro com o outro dá uma continuidade. Então toda a vida, todo o porquê, tem um porquê antes. Toda relação tem um porquê. Tem um sentimento que produz um símbolo. Acho que eu consegui... Não sei se eu consegui responder. Mesmo que no momento a gente não entenda os porquês. Porque muitas vezes a gente vai entrar a entender lá na frente, mas muitas vezes a gente nunca vai chegar a entender. Porque eu acho que assim, é uma loucura. Eu acho que é uma loucura. Eu ficar o tempo todo processando por que é assim. Quando, acho que foi a Sandriane, né? Quando ela falou que eu passo isso para os meus filhos. Mas é óbvio, nós vamos passar para os nossos filhos a nossa realidade. Né? E eu me lembro assim, às vezes eu acho que a minha filha faz muita coisa, como se eu não fizesse. E eu acho que eu não passei isso para ela. Eu me lembro que uma vez ela tinha uma questão para fazer, ela mora no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, ela faz a universidade lá, e ela tinha que resolver aquilo no final de semana, e eu falei, Rafaela, não faça isso nesse final de semana, ainda tem tempo, que não sei o quê. E chegou uma hora que ela me despeja na minha cara uma fala minha. E ela falou assim, mãe, você não disse que oportunidade é um cavalo sem rabo? Então, eu falei, opa, eu disse, mas eu não sabia que você ia aplicar aqui. Né? Que ela disse, não, mãe, é uma oportunidade, eu preciso pegar agora. E eu queria que ela ponderasse, que ela esperasse um pouquinho mais. Mas ela reproduziu uma questão que talvez eu hoje, mais velha, eu ponderaria. Ela não, ela foi fazer aquilo. E eu passo para os meus filhos, mesmo quando eu não quero. Eu passo para eles, porque assim, porque isso tem a ver com a modelagem, né? A gente aprende daquilo que nos é verdade. E eu também acho outra coisa, nunca é tarde para a gente adquirir conhecimento e sabedoria. Porque a gente pensa, se eu soubesse antes, eu teria feito diferente. Não, não teria feito diferente. Mas as pessoas que estão ao seu lado, ou seus filhos já crescidos, vão conseguir perceber que você mudou. E você trouxe uma palavrinha que eu acho que ela é chave, movimento. Não importa eu não saber de onde veio, mas importa que, você chamou isso de Big Bang, eu vou ter que estudar um pouco do Big Bang, porque não é minha zona de conforto. Mas, já que você traz muito, eu vou querer conhecer. Antigamente, talvez eu diria assim, não, eu acredito na Bíblia e Jesus nasceu e a Bíblia está daquele jeito, então eu vou acreditar desse jeito. Eu posso continuar com a minha crença, mas nada me impede de querer saber por que esse cara fala tudo do Big Bang. Talvez o processo que te leve à explosão, porque você disse que estava tudo parado, e eu amo essas coisas de achar que está tudo parado, que para mim é tão condicionado que eu chamo de semente. Porque quando uma semente brota, né, para mim tudo é semente. Uma palavra é uma semente, uma vivência é uma semente, porque a vivência acaba amanhã. Mas hoje ela me serviu como semente, porque amanhã já não tem sentido o que eu vivi hoje. Mas tem sentido para mim a continuidade. Então eu gostei desse Big Bang, só hoje que eu gostei dele, tá? Até hoje eu não tinha gostado, não. Eu gostei desse Big Bang hoje, como uma semente que pá, fez a explosão, e nessa explosão aconteceu um movimento, né? Como sair da caverna é um movimento. É um movimento. Deixa eu dar um oi aqui pro Nicolas, que chegou, meu amigo Nicolas, Roselene, Oliveira D4, eu não sei quem é. É a Raimunda, minha Marcelo amiga. entrou também. Marcelo. Ah, então, ó, Marcelo, ele está em Zona Sul de São Paulo. Ó. De onde vocês estão falando? Ó? Coisa boa. Sei que nós temos pessoas de Portugal, né? Bom dia, Sim. Nicolas. A Edna falou aqui que ela adora o Pitágoras, Sócrates, Ptolomeu, ela adora os filósofos gregos, né?
Eu vou ter que estudar um pouquinho mais dos filósofos gregos, eu não conheço-os muito bem, não. Eu estudei, sim, mas eu acho que eu estudei quando eu não tinha maturidade. Então, só foi para ter nota na prova. Hoje faz muito Que mais sentido para mim. Hoje me leva a achei muito, pensar e a repensar. achei muito interessante o que você falou, Léo, é, sobre a semente, né? Antes de falar disso, quero, para quem chegou agora, a gente decidiu que na quinta-feira, pelo menos hoje, nós abrimos para a gente estar mais próximo, né? Terça e quarta nós trouxemos um conteúdo, às vezes não dá para parar para falar com todos vocês, mas hoje falei, vamos nos aproximar, é, vamos conversar um pouco mais. Então, estou adorando as perguntas aqui, essa proximidade. Agora a semente, ó, Edna está em São Paulo, Zona Norte. E acho que é isso. Bom, a semente é um símbolo riquíssimo, né, Léo? E ela explica, exemplifica essa questão do Big Bang também. Porque na semente tem toda a força, como o ovo. Né? O que tem num ovo? Tem tudo que a ave precisa, tudo que aquele ser que vai nascer precisa. Está tudo ali. Ele vai, daquele ponto, vai sair. Ou seja, aí depois tem as coisas externas. Então a semente dá para fazer uma live bem interessante sobre semente, né? Porque você tem tudo que você precisa da planta ali, você tem o registro dela, mas ela vai precisar ser nutrida, ela vai precisar de um bom adubo. E essa pode ser uma referência muito importante para nós. Nós somos assim. O conhecimento está dentro de nós. Nós carregamos a informação do passado em nosso DNA. Mas se isso não for nutrido, e dependendo de onde eu nascer, essas possibilidades podem surgir ou não. Ou seja, esse potencial. E aí nós voltamos naquela ideia do sapiens sapiens. Todos nós temos um potencial para sermos sapiens sapiens. Mas talvez nem todos alcancem essa capacidade de conhecer o externo e conhecer o interno. E a proposta da caverna, né, dessa simbologia, é mostrar que tem vários estágios nessa vida. E eu vou trazer aqui na nossa conversa o Mário Sérgio Cortella, que ele diz numa live que nós não estamos ficando velhos, nós somos uma nova versão de nós mesmos. Ou seja, é uma nova versão. Então é pensar em nós como hoje. E temos uma implicação no sentido de que a geração anterior ao ano 2000, por exemplo, vou dizer até no máximo 80, a década de 80, havia uma expectativa de chegar a uma determinada idade e se aposentar, ficar velho. Ou seja, as pessoas se preparavam para ficar velhos. Isso era normal, isso era o que existia. Agora nós estamos falando de viver até 130, 140 anos. Mudou muita coisa. E para uma pessoa que pensou que chegaria aos 50 e estaria tranquilo, o mundo hoje mostrou que não. Pode ser que você esteja tranquilo, algum de vocês assistindo, mas o mundo está dizendo o quê? Tem muito mais para conhecer. O que uma criança hoje conhece em um dia, uma pessoa da década de 60, de 50, até de 70, levava 10 anos para ter acesso. Então, são muitas informações que nós temos hoje. E é um ritmo tão acelerado que, se nós negarmos o conhecimento, talvez estejamos negando algo em nós. Nossa, que muito bom que você disse. Se nós negarmos o conhecimento, porque assim, você estava falando isso, amei, né? Para o Cortella e para você. Eu sou a melhor versão de mim mesma. Eu amei isso, porque assim, eu muitas vezes me sinto fora da realidade das pessoas da minha idade e das pessoas que estão atrás de mim, a quem eu respeito muito, familiares e tudo mais. Tipo assim, essa miúda é como aqui no Brasil, aqui em Portugal eles chamam, né? Essa miúda não tem juízo. Porque com a idade que eu tenho, eu já devia ter juízo. Pois é, mas eu acho que eu nunca vou ter. Por quê? Porque eu não tinha antes e continuo não tendo, porque eu sou uma eterna aprendiz. Porque assim, não foi porque eu fui atrás de conhecimento, foi.
Eu acho que foi um padrão que eu me coloquei. Como eu fui autodidata, eu comecei a dar aula com 12 para 13 anos, e claro que as pessoas vinham com perguntas que para mim nunca foram problema. E eu, como não sabia responder, eu ia para minha professora de piano e perguntava, como é que se faz isso? Ela falou, não sei por que você me pergunta isso. E eu não dizia nada, porque eu tinha vergonha de dizer que eu estava dando aula. Um dia, quando ela chega na igreja e me vê tocando piano num casamento, porque ela não era da igreja, ela ficou muito chateada. Ela falou, você não disse que você tocava isso. Eu falei, eu não disse isso e não disse mais coisas. Eu não disse que eu dou aula, eu não disse que eu tenho 18, 20 alunos para pagar uma aula minha. Então, o fato de me ter feito autodidata, eu hoje, com a idade que eu tenho, se vocês quiserem passar os contos que eu não vou contar, porque eu não conto nunca, todo mundo sabe, eu continuo essa autodidata. Isso choca muitas pessoas, porque elas dizem assim, era suposto você estar numa idade de aposentada, talvez fazendo crochê para os meus netos. Eu faço crochê porque gosto, não porque eu tenha netos para eles. Porque descobri que o crochê desenvolve o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, e isso é bom para a cabeça. Mas, assim, essa predisposição de sair da caverna, para mim, é diária. E gosto quando você diz, não podemos podar o conhecimento. É isso mesmo. Eu acho que nunca estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Ora, lembrei até de um versículo, né, que é bastante usado e é sempre usado para algo que convém. Mas, se alguém não falar, as pedras falarão. Ou seja, o conhecimento não pode ser detido. E é interessante quando você fala que as pessoas falaram da questão de você ter juízo, né? Ter juízo, ser juiz de si mesmo. Ou seja, se dar uma sentença definitiva. Isso é muito sério, né? Por que as pessoas querem se dar uma sentença definitiva? Sim, por quê? Porque é o ambiente, é como sabe, é toda aquela ideia de como foi ensinado. Não pode pensar, não pode questionar. A vida é assim, e era. Então nós temos que respeitar o que aconteceu no passado, mas é momento de nos unirmos. E agora, quanto tempo a gente tem, Léo? Estou sem relógio hoje. Estou sem relógio hoje, mas temos mais um bocadinho. Oi aqui. A Nalva chegou. Oi, Nalva. Lucas. Façam perguntas. Se vocês estão com alguma curiosidade, por favor, perguntem. Hoje é o dia da gente estar mais próximo. Essa ideia que você trouxe, essa questão que você trouxe, essa vivência com a sua filha, me chamou um exemplo. Uma vez eu estava falando sobre adolescentes. E já trouxe isso também para a gente em algum momento, mas a ideia é o seguinte, né, que o que o adolescente tem que muitas vezes o adulto não tem? O adolescente tem a força de agir, porque ele é aquela semente que está rompendo a superfície. Só que acontece, só que ele não tem experiência para fazer. Então, só que o que o adulto não tem mais, muitas vezes, o que se diz adulto? Ele não tem mais a força de romper, porque ele já está, muitas vezes, solidificado, engessado com o tempo. Então, talvez seja o momento de unir isso. Então a gente une o quê? O antigo e o novo. A gente não separa mais, a gente une. A gente pensa que o que me trouxe até aqui foi importante, me deu essa base, me deu essa força. Aí e o antigo, né, o que vem com a experiência do tempo que viveu, ele possibilita esse novo, ele pode possibilitar esse novo a executar algumas coisas. E esse novo tem que ouvir também. Então, se os dois se ouvirem, o velho e o novo, a gente encontra algo no meio. E no meio do caminho, é bom, daí a gente tem várias citações sobre isso, né? Nós temos aquela situação do me deu um ponto no meio e equilibra o mundo, que agora me deu um ato falho aqui, esqueci o nome do filósofo. Se alguém lembrar, por favor, põe no Google. Mas me deu um ponto no meio e eu equilibro o mundo. Ou seja, que mundo é esse que ele está falando? O mundo antigo, o mundo novo. O que me trouxe e o que me projeta.
Então a gente pararia, talvez, de disputar e poderíamos perceber o que está sendo respondido. Por quê? O que nós estamos dizendo? Que o que é causa? Existe uma causa e um efeito. O que são as crianças, além de serem algo que alguém quis, de alguma certa forma, né? Existe um processo, quando estou falando de um processo desejado, né? Mas ela é a resposta de um sentimento. Um livro é a resposta de um sentimento. Um trabalho, uma profissão, um Elon Musk, um Bill Gates, enfim, os filmes, eles são a resposta de sentimentos individuais. Eles estão ali trazendo alguma coisa. Mostrar para nós em símbolos o que nós estamos sentindo. Então nós vamos nos associando a isso. Então acho interessante que nesse momento a gente não negue o velho e nem o novo. Diga. Sandriane colocou uma questão aqui que eu achei muito interessante, porque eu acho que você deu uma resposta aí. Ela falou, então quer dizer que nós estamos vivendo um momento de ressignificar pensamentos antigos? Foi a pergunta que ela fez. O que você responderia para ela? A Sandriane, né? Sim. Sim, Sandriane. Nós estamos no momento de ressignificar, sim. Ressignificar, vamos entender, né? Essa palavra, de olhar para aquilo que existia e perceber que tem outras formas de dar nome para aquilo que já existia. Tem outras formas de ver. É uma arrumação de uma casa, de um ambiente, que sempre esteve do mesmo jeito, mas você percebe que você pode mudar o sofá de lugar. E tá tudo bem, não precisa ser sempre daquela forma. E isso com tudo, com todas as questões humanas. E como isso aconteceu? Por causa do avanço da tecnologia, o avanço da interação entre os povos, né? A globalização fez com que nós alcancemos outras realidades, outras culturas. E isso é um choque para todos, né? Como assim? Uma outra cultura vive de uma forma diferente. Quando chegaram aqui na América, né? Olha, tem gente na América. Como assim tem gente na América? Ou seja, onde surgiram essas pessoas? As perguntas começam a vir. De onde esses índios, né? Que tiveram chegado nas Índias, mas quem são essas pessoas? Então, tantas possibilidades. Ontem eu vi uma notícia que o Pentágono oficializou que tem os objetos voadores não identificados. Oficializou, foi ontem. Ou seja, tudo isso é um choque cultural. Objetos voadores não identificados. O que é isso? O que é objetos voadores não identificados? Eles estão dizendo que tem objetos no ar que não são de nenhuma ordem que nós conhecemos. Você entende como isso está mudando muita coisa? Órgãos oficiais estão dizendo coisas diferentes. Estão dando nome para coisas que não podiam ser conversadas. Muito... Oi, tudo bem? Acho que eu tenho internet. Deu um corte. É muito interessante isso, você trouxe a questão da globalização. Eu me lembro quando nós começamos a falar dessa palavra, né? E havia muito choque no recebimento dessa palavra, tipo, vamos ter todos iguais. Hoje, depois de algum tempo, nós percebemos que não, nós não somos todos iguais. Quando eu chego numa África, que é meu país de origem, ainda tem globalização, porque eu posso fazer lives com as pessoas da África, então a tecnologia vai para todo lugar, mas a cultura deles ainda está muito bem preservada. Como quando eu chego no Brasil, eu percebo que os brasileiros ainda são brasileiros. E o Brasil é um país das misturas, né? Daquela miscelânea de gente, mas você olha para o Brasil, há uma identidade brasileira. Como aqui em Portugal. Os portugueses ainda são portugueses. Né? Ainda temos o nosso pastel de nata. Mas, assim, a globalização, o medo que se teve, que a gente ia ser tudo carne moída, né? Que não ia definir nada, hoje se percebeu que, afinal de contas, não é isso. Mas como a gente leva o choque da mudança,
é que nos faz aprender a viver o momento, eu acho. E é interessante isso, né? Porque a globalização trouxe também uma ideia de uma língua global, ou seja, e tudo isso na nossa estrutura de conhecimentos, isso não era algo bom. Como nós já dissemos, nós temos um ranço judaico-cristão. E a última vez que teve um povo reunido, foi lá a mesma língua, foi lá na Torre de Babel. Então, isso não foi bem visto, segundo a história da época. Isso é um ranço que traz. Porque, vou falar a mesma língua, pode não ser bom. Mas a gente está vendo que não é bem assim, que é bom. Estamos vendo que sim, é interessante eu saber um pouco da outra cultura, não faz mal, eles saberem de nós. E o Brasil é um lugar belíssimo, é um povo forte, um povo que tem força, e que nós estamos nos desenvolvendo, como os outros povos já se desenvolveram. Né? E tem às vezes tem uma música, né? Eu não lembro de quem que é, que é a Síndrome de Vira-Lata, mas a gente acho que já estamos parando com isso, a gente está conseguindo se entender, né? Que bom. E é importante a gente se ver como alguém importante, valorizar a nossa origem, independente de qual seja ela, se é africana, se é europeia, se é brasileira, chilena, enfim, de onde nós viemos. Mas essa briga é a briga adolescente, geralmente. É a briga de dizer assim, eu não sou parecido com os meus pais. Eu sou tão parecido que eu não quero mais ser parecido, entendeu? É isso que é a briga. Porque eu quero negar aquilo que eu vejo no outro, que está em mim. E nosso tempo terminou. E eu acho que assim, o que poderia ficar desse mito da caverna, que eu acho que ele é muito rico, né? Ele é muito rico. Né? Eu agradeço a todos que realmente participaram e quem ouve depois. Né? Eu sei que tem muita gente que ouve depois e até depois manda seus comentários e tudo mais, e a gente quer mesmo ter mais comentários de vocês, mas assim, não é fácil sair do lugar, mas é necessário. Se permitir o movimento. Exatamente. Eu estou aqui tentando ler Exatamente. o texto. Verdade, a Sandriane falou, verdade, já falei isso uma vez para os meus pais, e deu risada. É exatamente isso. O mito, vamos fechar com isso, né? Ele nos mostra que você teve uma origem, e essa origem não foi uma origem que você quis, você é imposta, mas ela existiu. A ideia agora é deixar ela onde ela deve ficar. E pode seguir. Sem ranço, sem ficar bravo. Foi necessário. Mas agora você pode ser o que você quiser. Se você se conhecer. Um pouco mais. Um pouco mais, né? É isso aí. Bom final de Tchau, semana. gente. Para vocês todos, bom estar aqui com vocês, viu? E a gente se vê e mandem perguntas. Legal. Tchau, tchau. Tchau. Até terça. Opa, Sandriane, gostei do que você disse aqui. O que tal fazermos um grupo desses estudos nos Zooms? Mas eu estou amando. A gente vai pensar sobre isso. Obrigada, beijo.